Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre The Bike Riders, filme dirigido e escrito por Jeff Nichols, um lançamento da 20th Century Studios que tem uma história de distribuição bem interessante. Esse longo estreou no festival de Telluride e era visto pela distribuidora como um grande concorrente para a temporada de premiações. Melhor filme, categorias de atuação e na temporada complementar de festivais, eu assisti em Londres, por exemplo, a chama foi se apagando. Eu acho que com a definição de que é uma boa adição para a distribuidora, mas longe de ser aquele filme que competiria por prêmios. Então, até por isso, e usando também a justificativa da greve, a 20th Century acabou tirando o filme do lançamento de dezembro, que seria justamente para mirar a temporada de premiações, e deixou a data de lançamento em aberto. Assim que tiver atualizações, eu deixo no comentário fixado desse vídeo. Quero começar falando sobre o primeiro ponto polêmico, que diz respeito ao roteiro. O Jeff Nichols diz que ele criou uma história original para The Bike Riders a partir de um álbum de fotos publicado pelo Danny Lyon. Só que assim, esse filme tem uma estruturação que em muitos momentos mostra essa base do álbum de fotos, as poses, também a passagem do tempo, e aí que vem a definição. The Bike Riders é um roteiro original ou adaptado? O Jeff Nichols diz que é original porque ele criou a história, e eu tenho a seguinte concepção, de que é um roteiro adaptado porque parece que só é roteiro adaptado se for texto. Então a foto por si só não teria essa força também para estimular uma reflexão de adaptação, o que eu discordo completamente. E até olhando para a temporada, a categoria de roteiro adaptado é uma categoria extremamente lotada de grandes concorrentes. Eu imagino que a desculpa era essa mesmo, sabe? De que é uma história original para pegar roteiro original, já que o caminho poderia ser mais fácil. Nesse sentido, agora eles vão ter que reorganizar o plano de todo modo, mas já tem as entrevistas do Jeff Nichols bancando então que The Bike Riders é sim uma história original. Pessoal, quando eu vi o anúncio desse filme eu fiquei super empolgado pelo elenco, pela questão do grupo de motoqueiros nos anos 60, então a ambientação faz a diferença, isso para o cinema é muito bom também, existem vários filmes icônicos. Eu realmente criei uma certa expectativa. Só que aí você começa a criar expectativa e pode ficar frustrado, e adivinhem, foi exatamente isso que aconteceu. Porque é legal você ter a ambientação de Chicago, essa cultura de motoqueiros que ela é arranhada na superfície apenas pelo Jeff Nichols. O Jeff Nichols ele lota o seu filme de grandes nomes da indústria do cinema e ele não aproveita esses grandes nomes. Às vezes, quem sabe, ele aproveita a reputação de um ator e de uma atriz. Ele não consegue gerar bons personagens, então a própria cultura de motoqueiros não é bem explorada e a trama original é bem fraquinha. Johnny, interpretado por Tom Hardy, é fundador e líder do grupo de motoqueiros conhecido como The Vandals, que dividem a paixão por motos. O filme acompanha a evolução do grupo ao longo de uma década a partir da perspectiva de Carrie, interpretada por Jodie Comer, que é a esposa de Benny, interpretado por Austin Butler, e que testemunhou diversas situações de risco nesse período. Então Jeff Nichols propõe essa história fictícia sobre esse grupo de motoqueiros de Chicago, The Vandals, paixão pelas motos e da liberdade de pegar a estrada a qualquer momento. Inicialmente eu pensei que o filme iria explorar mais o sentimento de união, amizade, mas isso é muito superficial. Por exemplo, Austin Butler na temporada passada teve um grande destaque como Elvis, e é óbvio que o foco teria voltado para ele. O personagem do Austin Butler em The Bike Riders parece que ele foi aproveitado para gerar boas fotos apenas e um bom material publicitário, porque como personagem não tem diferencial algum, ele não consegue se envolver nessa cultura de motoqueiros, o que é impressionante. The Bike Riders despreza, eu acho que o Austin Butler como ator, e está muito mais interessado na imagem do Austin Butler na estrada, na imagem do Austin Butler com a sua moto, com uma narração. E aí que vem essa questão, eu acho que o uso da narração aqui ele traz muito mais dano do que benefício. Você tem toda uma perspectiva da mulher sobre essa história, uma história de violência, uma história também de temas bem sensíveis. Só que por outro lado, o uso da narração ele tira completamente o peso de todo um grupo de personagens. Então, se o Austin Butler tem um personagem que sequer é bem utilizado, imagina, por exemplo, um nome como Michael Shannon, que eu adoro ele. O Michael Shannon tá nesse filme apenas pela sua reputação, porque ele é o Michael Shannon.
É impressionante como o Jeff Nichols ele não consegue utilizar o ator para proferir uma frase interessante. Porque parece que o Jeff Nichols pensou o seguinte: olha, eu tenho que ter um grande ator envolvido e eu vou despejar toda a carga de drama para esse ator. No filme, esse ator é o Tom Hardy, que realmente tem um papel excelente e que tá muito bem em The Bike Riders. É o único personagem que sim tem profundidade e que consegue se vincular com todas as situações propostas. E aí chegou um momento que eu tava analisando o papel da Jodie Comer, que é uma atriz que vem conseguindo grande destaque também em The Bike Riders, e ela serve como essa esposa frustrada que vai compartilhar memórias e essas memórias vão ditar o desenvolvimento do filme. Cunho de originalidade? Olha, é zero. Eu vou falar assim, é muito baixo. Outra questão importante em The Bike Riders, a forma como você tem uma ambientação excelente e desperdiça essa ambientação para buscar as grandes imagens das motos, da estrada, sem conteúdo algum. Chega um momento que você pensa assim, tá, a paisagem é linda, esses motoqueiros, existe um grupo e o que mais? E o que eles podem oferecer? Qual é a dinâmica de perigo? Então vem um outro grupo rival para ameaçar. Tá, mas o que esse grupo rival ele está buscando? Muitas coisas ficam nas entrelinhas porque o Jeff Nichols não consegue propriamente desenvolver tudo. Sabe o que eu gostei de The Bike Riders? Quando em um momento o Jeff Nichols parece que quer mostrar o seguinte, olha, eu vou direcionar o meu filme para uma jornada de descobertas, e ele cria uma contradição quando coloca a narração de forma secundária. Então ele é um filme que, na minha concepção, ele foi mal formatado porque ele está escorado na narração e a narração, nesse caso aqui, é completamente desnecessária. Porque ao invés de você ter o desenvolvimento natural de traços de personalidade dos personagens, vai ter alguém falando que o personagem X faz isso e o Y é dessa maneira. Eu realmente, nesse caso, não curti mesmo. Mas para The Bike Riders, o trabalho técnico é bom, a ambientação vale a pena. Eu acho que a imagem da estrada e desse grupo de motoqueiros rendem cenas icônicas ali, pelo menos para vender no material publicitário, com um conteúdo que é bem raso. Para The Bike Riders, nota 6. O Tom Hardy realmente está muito bem e eu consigo, de verdade, imaginar um cenário que a distribuidora olhou para esse filme e falou assim, bom, o Tom Hardy vai estar na disputa de melhor ator, vamos colocar esse filme aqui na janela do final do ano, porque ele tem grande chance. Ele está muito bem, é o único que tem uma grande atenção do Jeff Nichols, mas a sustentação da trama original, ela deixa bastante a desejar. O desenvolvimento é abstruso, o desenvolvimento ele não consegue lidar com essa cultura de motoqueiros, com a questão de Chicago e da ambientação também dos anos 60, o que é uma pena. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!